Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer o resumo do mês de agosto, então vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar quais foram os livros novos que entraram para minha estante, quais foram os livros que eu terminei de ler esse mês de agosto e as leituras em andamento, tá? Então vamos lá. Eu vou começar com os livros novos que chegaram por aqui. O primeiro livro é esse livrinho aqui que eu comprei na Drogaria Raia. A Drogaria Raia tem uma parceria com a editora MOL, que é uma editora que faz esses livros mais terapêuticos e bem coloridões, assim, eu acho muito interessante as edições para poder, com a venda desses livros, eles doam para instituições de caridade. Então, cada vez que você vai na Drogaria Raia e você adquire um desses livrinhos, você tá, na verdade, doando, tá? Eles tiram a parte que é os custos de produção, os impostos e todo o resto vai para instituições de caridade. Então, assim, esses livros eles estão saindo a cada 2 meses. Então, cada 2 meses você tem uma ediçãozinha nova aí da editora MOL. Esse livro aqui é dos últimos 2 meses, é a edição de julho e agosto. Ele custa R$6,90, então é bem tranquilinho de adquirir. Você ainda vai estar ajudando as instituições de caridade. Ele tem cerca de 65 páginas, tá? E essa edição aqui em específico, eu até já terminei de ler, então assim, é um livro novo para minha estante e é um livro lido. Então ele tá aí nas duas categorias, livro novo e livro lido, que é O que aprendi na terapia, 25 lições de saúde mental, contadas por psicólogos e pessoas como você, para uma vida com mais sentido e felicidade. Então, aqui nesse livro, você vai ter relatos de pessoas que fizeram terapia e elas vão contar os resultados dessa terapia na vida delas, qual foi o impacto. E aí, dentro desse relato, tem aqui a opinião ou a visão de especialistas sobre o assunto. Tipo assim, a pessoa que teve que lidar com depressão, pessoa que teve que lidar com algum trauma, ela faz o relato dela, conta o impacto que a terapia teve na vida dela, e aí tem um especialista falando sobre o assunto, né? Dicas de como lidar e um pouco mais de esclarecimento sobre aquele assunto. Então, achei muito interessante, são vários relatos muito bonitos e também tem algumas atividades para você fazer, sabe? Eu vou mostrar a atividade aqui do final, só para vocês terem noção, porque eu não cheguei a marcar. Aqui no final tem, olha, para fazer hoje, ajuste o foco. Esse espaço é seu. Anote aqui 10 pessoas, ações ou acontecimentos que te fazem sentir gratidão. Eu não preenchi aqui porque eu queria deixar o meu livrinho bem bonito caso eu precise emprestar para alguém, caso eu precise tirar xerox, até porque esse livro ele vai sair agora no final de agosto, ele vai sair das drogarias, né, das lojas físicas da Droga Raia, porque eles recolhem todos os livros que não são vendidos, eles são recolhidos para ir para reciclagem, e esse papel que vai para reciclagem é reprensado e vira o papel para imprimir a próxima edição. Então, todos os livrinhos, além de tudo, além de já ajudar ONGs, eles ainda pensam muito no meio ambiente, sabe? Eles reciclam o papel de todos os livros que não são comprados para fazer os próximos livros. Então, papel reciclado ainda por cima. E aí eu resolvi não escrever caso eu precise usar esse livro para alguma coisa. Eu não escrevi nele, eu fiz a minha listinha num caderno separado. Mas assim, super indico. Provavelmente quando esse vídeo for ser postado, eu acho que já vai ter terminado agosto, então já vai ter saído o livrinho de setembro, outubro. Mas se você mora numa cidade que tem uma drogaria Raia, indico muito que você vá. Os livros são vendidos no caixa, então você chega no caixa, vai ter tipo eles ficam em pezinhos assim no caixa, ou você pode perguntar para qualquer funcionário ali, de preferência para o funcionário que fica no caixa, que ele vai saber te indicar aonde que fica o livrinho da Sorria, né? Você pode falar o livrinho Sorria ou o livrinho da editora MOL, que eles vão saber
qual que é. Fica aqui a dica, gostei muito de ler e tem aí mais um livro sobre terapia na minha estante. O próximo livro que entrou na minha estante é um livro novo, esse aqui eu ainda não li, é o Deixe de Ser Pobre, Os Segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeira. Esse aqui é o livro do Primo Pobre. Para quem não conhece, o Primo Pobre é um canal no YouTube, é um canal no qual o Eduardo dá dicas financeiras pra galera que nem eu e você, né? A galera que tá aí às vezes na pindaíba, que quer começar a aprender a conseguir juntar dinheiro para depois investir. Como vocês sabem, quem me segue aqui no canal há um tempinho sabe que eu li o livro do Primo Rico, foi um livro que eu achei muito instrutivo. E eu tenho tentado implementar na minha vida as técnicas ali do livro do Primo Rico. Só que o que acontece, gente? Pra mim ainda é muito difícil fazer sobrar dinheiro. Porque, assim, algumas dicas ali do livro do Primo Rico é para quem já consegue ser estável financeiramente falando, o suficiente para sempre sobrar dinheiro para você conseguir pegar esse dinheiro e fazer algumas coisinhas que ele indica ali no livro. Eu gostei muito. Na época que eu li o livro, eu tava com muito aluno e aí tava dando para pagar as contas e ainda fazer umas coisas ali que o livro ensinava, né? O livro do Primo Rico. Só que aí, nesse meio tempo, eu perdi alguns alunos e daí o meu salário diminuiu muito. Então, como eu trabalho por conta própria, o meu salário é muito variável. Então, eu tenho ainda que ajustar a minha vida financeira para essa questão do às vezes eu ganho muito, às vezes eu ganho pouco, às vezes eu ganho muito pouco, às vezes eu ganho ok. E, tipo assim, eu preciso, na verdade, focar numa das coisas que até o Primo Rico fala no livro dele, que é a reserva de emergência. Só que assim, para eu montar uma reserva de emergência, tem que sobrar dinheiro todo mês para eu botar na reserva de emergência. E quando eu perco muitos alunos, tipo assim, depois da minha viagem de abril, que eu tirei 15 dias de folga, né? Eu tirei 15 dias de férias em abril. Quando eu voltei, um monte de aluno não voltou. Então foi assim, coisa de 15 dias, o meu salário diminuiu pela metade. Eu tinha um pouquinho de reserva de emergência, mas daí eu tive que ir tirando da reserva de emergência. E agora que as coisas estão se equilibrando de novo, e aí eu espero que em setembro e outubro eu já consiga começar a botar dinheiro na reserva de emergência de novo. Mas por que eu comprei esse livro? Primeiro que é um lançamento, esse livro foi lançado agora em agosto, tá? E eu gosto muito da sinceridade e do jeito que o Eduardo conversa no canal dele sobre coisas que dialogam muito mais com a minha realidade. Tipo assim, a minha realidade dialoga muito mais com a realidade do primo pobre do que com a realidade do primo rico. Entende? Então fica muito mais fácil de eu aplicar as dicas do primo pobre na minha vida. E eu gosto muito da sinceridade dele. E ele é o tipo de pessoa que fala realmente o que tem que ser falado, mesmo que às vezes doa a sinceridade, sabe assim? Então, se você quiser checar, eu vou deixar o link aqui pro canal dele, o Primo Pobre. Mas assim, gente, ele fala com honestidade, ele é direto, ele não vai ficar floreando as coisas. Tipo assim, ele fala muitas coisas, tipo assim, gente, deixa de ser burro e gastar dinheiro com coisa que não é pra você gastar. É basicamente isso que ele fala, sabe? Então, eu quero muito ler o livro dele, porque eu acho que vai ser um compilado das dicas que ele já deu ali no canal dele, mas de uma forma mais concisa. Porque pra eu assistir todas as dicas, eu tenho que ficar horas e horas e horas e horas assistindo o canal dele, apesar de que eu assisto muito YouTube, então eu assisto muito o canal do Primo Pobre agora, e também o Pobre Show, que é o podcast dele. Cara, o podcast dele é muito interessante, porque ele leva uns especialistas em finanças e ele faz as perguntas de um jeito que a gente consegue entender e pede pro especialista ali naquela área de finanças explicar de um jeito que a gente também vai conseguir entender. Então, eu achei muito educativo também, sabe? Apesar de ter umas comedinhas ali no meio, ele tenta incluir muito do humor no meio. Então, se você consegue sobreviver a um humor meio tipo pastelão às vezes, você vai conseguir aprender muito com ele. Então, quero ler o livro, só tenho a reclamar da Amazon, porque eu comprei a minha edição na Amazon. A Amazon não mandou numa caixa, mandou num envelope super fuleiro. E aí, no dia que eu fiz o unboxing, tem unboxing aqui desse livro no canal, eu só vi esse amassado. Só que aí, depois, quando eu fui folhear, ler mesmo, eu vi que, ó,
veio rasgado aqui atrás, sabe? A minha edição. Fiquei chateada, fiquei super chateada. Tem unboxing desse livro aqui no canal, tá? Então dá uma olhadinha lá pra você ver mais detalhes. Mas assim, é super parecido com o design de livros de todos os gurus financeiros aí, né? Tipo, o primo rico, né, o Thiago, as cores dele são preto com laranja. O primo pobre é preto com amarelo. E aí tem o economista sincero, que é preto com verde. Mas basicamente todos eles usam o mesmo design pra tudo, só muda a cor. Cada um dos gurus financeiros é preto com alguma cor e todos eles usam a mesma blusa preta de malha, o que eu acho pra quê? Tipo assim, gente, eu sei que é o marketing do mundo financeiro, mas por que que todo mundo tem que usar a mesma blusa preta, imitação do Mark Zuckerberg? Tipo, pra quê? Pensem em outro visual pro seu marketing pessoal. Sei lá, tente ser o diferentão do seu nicho no YouTube. Eu não sei, eu acho muito engraçado que todos os gurus financeiros do YouTube têm a mesma blusa preta, o mesmo cenário atrás, porque é exatamente a mesma estante comprada, exatamente na mesma loja provavelmente, só muda a iluminação. Tipo, um tem a iluminação amarelada, o outro tem a iluminação verde, o outro tem a iluminação laranja, mas a mesma cara pra todo mundo. Enfim. Então, é isso aí. Vou ler logo. Esse aqui vai pular um pouco da fila, porque eu preciso realmente logo aprender um monte de coisa sobre finanças pra poder deixar de, como diz aqui, né, o título, deixar de ser pobre logo. Mas, na verdade, eu já descobri que não é logo, porque, tipo assim, pra você deixar de ser pobre, você tem que investir pelo menos aí 10, 15, 20, 30 anos. Então, assim, o logo é pelo menos conseguir não ficar no sufoco logo. Então, vamos agora para os livros lidos, tá? O último livro que eu terminei de ler é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Já tem vídeo aqui no canal sobre ele. É um livro de suspense e eu gostei muito, porque assim, gente, eu tava tentando me arriscar, botar tipo um pezinho ali e me arriscar a ler livros de terror. E eu nunca tive coragem, porque eu sempre achei que eu ia ficar com muito medo e não ia conseguir dormir. Aí eu comecei a ler contos de terror. Aí eu comecei a ler contos de terror do Joe Hill. Só que assim, gente, é umas coisas tosqueira que não me dá medo e só me faz achar a história tosca. Tipo, gente, tem um cavalo sem cabeça voando, pisoteando as pessoas no meio do conto do nada. Tipo assim, hein? Sabe assim, coisa de espírito, coisa de lobisomem, coisa de possessão, coisa de tipo objeto que começa a falar do nada e sai matando as pessoas aleatórias. Isso pra mim é muito engraçado. Agora, quando você pega um livro assim que é um suspense, uma trama muito bem feita, no qual você tem que você leitor acaba entrando no papel de um detetive, isso pra mim tipo assim, é o que eu queria, na verdade. E esse livro aqui me deu uma angústia / medinho muito de leve. Não porque a história seja assustadora, mas é porque eu fiquei o tempo todo me botando no lugar dos personagens, no sentido, tipo assim, são 10 pessoas que vão parar numa ilha e aí um por vez começa a morrer. E aí eles começam a desconfiar um dos outros. Aí eu fiquei pensando, cara, é uma história que se eu tivesse lá naquela ilha, que assustador não seria? Tipo assim, eu ia ficar o tempo todo morrendo de medo de uma das outras pessoas vir me matar. Porque era isso que estava acontecendo. Tipo assim, as pessoas estavam morrendo uma por uma atrás da outra, de jeitos diferentes e não sabia quem estava matando. Então, pra mim, isso aqui é muito mais aterrorizante, estar nessa situação de estar numa ilha que você não consegue sair. Tipo, você tá trancado entre aspas, né? Tipo assim, você tá stuck, você tá tipo, você não consegue sair dali, daquela ilha, você não tem pra onde fugir, as pessoas estão morrendo, alguém uma hora vai te matar, você não sabe quem vai te matar nem como, e você não tem escapatória, tipo, não tem escapatória, não tem como fugir daquilo. Isso pra mim é muito mais aterrorizante do que, sei lá, um carro desgovernado, do nada, sem motorista, sair atropelando os outros, entende? Tipo assim, essa situação aqui de assassinato, pra mim, é muito mais aterrorizante, principalmente psicologicamente falando, porque
eu sei que existem pessoas ruins no mundo. Eu sei que existem pessoas más que matam outras pessoas sem motivo nenhum. Ou porque a pessoa queria roubar algum bem, né? Tipo assim, matou porque queria roubar, ou porque a pessoa tá desequilibrada, ou porque a pessoa é um serial killer. Então, assim, a gente sabe que existem serial killers, a gente sabe que existem pessoas ruins no mundo. Então, pra mim, isso aqui é muito mais assustador porque tem um quesinho de isso é real, isso pode ter acontecido. É muito mais assustador pra mim do que um livro com fantasmas e tudo mais. Então, assim, gostei muito da experiência. Todos os livros que eu vou mostrar nesse vídeo, o link para compra vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Lembrando que os links que eu deixo aqui são links de associado na Amazon, então quando você adquire qualquer coisa usando os meus links, você tá me ajudando, tá ajudando aí na manutenção do canal. Então, muito, muito, muito obrigado. Lembrando que nesses links você não vai pagar absolutamente nada a mais no preço dos livros ou no preço dos objetos que você adquirir com os meus links. A única coisa que você vai estar fazendo é sinalizar para a Amazon que foi uma indicação minha. Então, eu ganho uma pequena porcentagem pela indicação, tá? Mas você que tá usando os meus links, você não vai ser cobrado nada mais. A Amazon que vai me repassar uma pequena porcentagem porque eu te indiquei o livro, sabe? Então, eu ganho pela indicação. Então, se você puder usar um dos meus links para poder adquirir ou livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon, fico muito grata e você vai estar me ajudando muito. Então vamos continuar aqui. Outro livro que eu terminei de ler no mês de agosto é o Todas as Dores de que Me Libertei e Sobrevivi, do Felipe Rocha. Já tem vídeo aqui no canal sobre ele também. É um livro de poesia em prosa, de textos curtos, não sei definir direito. Assim, é um livro ok, tá? No vídeo que eu fiz sobre a minha leitura, sobre a minha experiência de leitura, eu falei que, tipo assim, eu achei que faltou um pouquinho de autorresponsabilidade. Em quase todos os textos parece que o autor tá culpando outras pessoas por tudo de ruim que acontece na vida dele. Não, tudo bem que existem pessoas ruins que às vezes entram na nossa vida, mas... E a própria responsabilidade dele sobre a vida dele? Eu achei que os textos são ok também, são bons, mas não são, tipo, os melhores textos que eu já li na minha vida. São textos ok. Mas o que mais me irritou nesse livro é o fato dele ficar culpando as outras pessoas por tudo de ruim que acontece na vida dele. Tipo assim, ele tá triste, é sempre por causa de outra pessoa e nunca porque ele acabou se botando naquela situação. Eu achei que ficou faltando um pouquinho de autorresponsabilidade. Então, assim, a experiência foi ok, tá? Não foi um dos melhores livros que eu já li. Tem muito livro aí de textos curtos. No próprio vídeo que eu fiz sobre a minha experiência de leitura desse livro aqui, eu mostrei outros 5 livros que eu indico mais do que esse para você ler sobre poesia ou textos curtos, tá? Então, lá nesse vídeo vão ter outras 5 indicações para você ler que eu gostei mais, tá? Mas a experiência de ler esse livro também não foi ruim. Eu só acho que o autor ainda tem espaço para crescer como escritor e ficou meio maçante esse negócio de ficar culpando as outras pessoas por causa de tudo, tá? E o próximo livro que eu vou mostrar é um livro que não é novo aqui na estante, mas é uma leitura em andamento. É a leitura em andamento agora do mês de agosto. Na verdade, eu comecei a ler ele ontem, mas eu já vou mostrar ele pra vocês. É o mangá Boa Noite Pum Pum, o livro 1, né? Então eu tô começando agora a ter contato com a história do Boa Noite Pum Pum, com a história do Pum Pum. Esse mangá é do Inio Asano, ou Asano, tem um S só, mas, gente, eu não falo japonês, tá? Então, sinta-se aí à vontade pra me falar como que pronuncia aí o sobrenome dele, né? Aqui tá Inio Asano, mas pode ser Asano também. E, gente, o que eu posso dizer sobre Boa Noite Pum Pum? Que mangá esquisitão. Eu já vi várias resenhas sobre o Boa Noite Pum Pum e eu já tô, assim, o tempo todo me preparando pra chorar ou pro impacto emocional que ele vai me causar, porque todo mundo fala que é um anime, ó. Todo mundo fala que é um mangá muito, muito, muito depressivo, que tem muita coisa, tipo, triste
e que vai acontecer, que acontecem muitas coisas com os personagens, que esse mangá, aliás, tá muito explícito aqui, tá, ó. Ele é para maior de 18 anos, então se você não tem 18 anos ainda, este mangá não é para você, tá? Porque eu sei que o conteúdo aqui é um conteúdo muito delicado e triste ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu peguei ele pra ler essa semana, eu já sabia, tipo assim, não, eu tô numa fase super bem, eu tô numa fase super feliz, eu tô numa fase que, beleza, se eu ler uma desgraceira, muito desgraceira aqui no Boa Noite Pum Pum, eu vou ficar triste, eu posso chorar na hora ali, mas, tipo assim, 5 minutos depois eu já vou estar bem de novo. Então, assim, eu tô num momento muito bacana da minha vida pra encarar Boa Noite Pum Pum, sabe assim? Mas, assim, eu li o primeiro capítulo só e, na verdade, por enquanto, só aconteceu um fato na família dele, porque eu acho que o pai dele é agressivo, mas não vou entrar em detalhes. Mas o que mais tá me dando aquele incômodozinho são os traços. O tipo de... Ai, gente, a arte do Boa Noite Pum Pum é diferentona. Primeiro que o Pum Pum é representado como um animal. Aqui no começo tem um jeito que chama ele, que é Amigos e Animados. Aí esses animados é tipo de tipo ser um desenho animado, esse animado tipo, não sei, enfim. O Pum Pum é esse personagem aqui que não é desenhado como uma pessoa. E aí eu não li ainda nada sobre o autor, eu não li nada extra, nenhum material extra sobre o Boa Noite Pum Pum. Mas ele é desenhado como não sendo uma pessoa porque ele se sente diferente, porque ele se sente deslocado, porque ele se sente de outra espécie não pertencente, tipo assim, o Pum Pum é tão deslocado assim para ser representado como não sendo nem humano, entendeu? Eu ainda tô muito no começo, tipo, eu literalmente li, sei lá, só o primeiro capítulo, então essas perguntas iniciais, eu ainda tô lidando com essas perguntas iniciais, tipo assim, por que o Pum Pum é representado não como um ser humano, né? E os seres humanos que tem aqui no mangá até agora também tem uns traços esquisitão, muito esquisitos, sabe? São o jeito que o rosto é desenhado é diferente. É assim, eu já li muito mangá, então assim, ainda tá causando uma estranheza os traços pra mim, sabe? Mas eu acho que com o tempo eu vou acabar me acostumando. Deixa eu pegar, olha só, o rosto dos personagens humanos é diferente. Não é um rosto que tenta ser um rosto realista. É um rosto que já deixa claro que todos esses personagens e toda essa história, ou ela vai ser bem caricata, ou ela vai ser bem exagerada, ou ela vai ser bem pesada. E por que todo mundo é estranho na história? Tipo assim, por que todo mundo que apareceu até agora no primeiro capítulo é mega estranho, sabe? Então, assim, são por enquanto, só tenho perguntas sobre Boa Noite Pum Pum. Ainda estou me sentindo incomodada com os traços, ainda não entendi direito ali para onde que a história vai. Chegou uma menina nova na escola que o Pum Pum já demonstrou interesse, então eu acho que a história vai começar a desenrolar de acordo com o relacionamento dos dois. Tipo assim, será que os dois vão ficar amigos? Daí vai ter um romancezinho ali, daí a coisa vai ladeira abaixo daí pra frente? Eu tenho essa suspeita, mas ainda é muito cedo pra eu ter certeza de qualquer coisa sobre esse mangá, né? Mas é isso aí, eu gostei, eu li pouquinho, mas eu gostei porque eu falei que eu tô estranhando e que tá me dando essa angustiazinha, mas isso quer dizer que o mangá é bem escrito e bem desenhado, porque ele está me afetando de alguma forma. Então, isso são bons sinais, né? Quando uma obra, né, tipo, quando um livro, assim, te afeta nesse nível de te causar estranheza, de te deixar com várias perguntas, principalmente no comecinho, que eu ainda não tenho muita informação sobre a história, então no começo realmente você não sabe das informações. Então, assim, quando uma obra literária, né, tipo,
te afeta desse jeito, é porque o negócio é bom, tá começando bem. Espero que continue bem e espero que eu não fique destruída após a leitura do primeiro livro, né, do primeiro volume do Boa Noite Pum Pum. Espero não ficar extremamente destruída com isso, porque eu já ouvi tanta coisa. E aí pode ser que nem seja isso tudo, né? Pode ser que é só eu tô com essa expectativa de ser uma coisa super dramática e pesada, devido às resenhas que eu já vi sobre o Boa Noite Pum Pum, mas pode ser que quando eu começar a ler, né, não seja tanto assim, ou pode ser que seja pior, então vamos descobrir no futuro. Ah, sobre a Montanha Mágica, gente, eu pretendo, no mês de setembro, focar mais no A Montanha Mágica, que é um livro que está em andamento, mas em agosto eu nem trouxe ele, porque em agosto eu não consegui ler nada dele, mas eu espero agora em setembro conseguir focar mais nele, então eu acho que não vão ter tantos vídeos de experiência de leitura em setembro, porque eu quero focar em ler o A Montanha Mágica e vou ler o Boa Noite Pum Pum antes de dormir. Então, assim, nos meus momentos de leitura durante os dias, quando eu não estiver estudando para pós, eu vou ler o A Montanha Mágica e um pouquinho antes de dormir eu vou ler Boa Noite Pum Pum. Então, eu vou focar nesses dois livros no mês de setembro. Então eu vou ter que pensar aí em outros temas para postar vídeo em setembro, porque as leituras eu vou focar na Montanha Mágica. Se você não conhece esse livro do Thomas Mann, ele é um calhamaço, ele tem umas 800 páginas. Eu tô na página 200 e pouquinho, então ainda tenho 600 páginas mais ou menos para ler. É um livro que vai tomar bastante do meu tempo, por isso que é difícil de terminar, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. A gente vai continuar falando sobre livros, mangás, literatura, assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!